Tem duas perguntas, gente, que elas resolvem tudo num processo judicial. A grande verdade é que dentro de um processo judicial existem duas perguntas. Quais são essas duas perguntas? As duas perguntas é quando tu responde essas duas perguntas, acabou. Tá aqui. A gente invadiu o núcleo do puro suco da prática trabalhista desse presente. É o quando e como. Esquece. Quando tu consegue responder essas duas perguntas, tu consegue sustentar qualquer pedido. Tu consegue recorrer sobre qualquer decisão. Tu consegue se opor a qualquer pedido. Quando tu responde essas duas perguntas, acabou. E essa é a segurança profissional. E é essas duas perguntas que o PJE Cálculo para Advogados responde. São essas duas perguntas aqui. Quando e como? Como assim? Me explica mais. Vou dar um exemplo para vocês da insalubridade e periculosidade. Tá? Olha só. Quando eu cobro insalubridade? Quando o meu cliente, o funcionário, tá? Quando o funcionário está exposto a um ambiente insalubre. Opa, acabei de identificar quando. Acabou, eu já respondi a primeira pergunta, quando ele está exposto a um ambiente de trabalho insalubre. Como eu cobro? Como repara? Porque eu vou falar, olha, juiz, aqui, ó, nesse caso, ele estava exposto, né, o fato ali a um ambiente insalubre. Tá? E que eu te mostro para ele lá. Foi isso que aconteceu, é isso que ele quer saber. Quando se cobra insalubridade? Olha, quando está exposto a um ambiente insalubre. Está aqui a lei que fala sobre isso, tá bom? Está aqui a norma, pode ser norma. Enfim, vou botar a norma que fica mais geral. E como eu reparo isso? Como é que eu reparo isso? Ele está perguntando para o advogado. Como é que eu vou reparar agora que ele estava no ambiente insalubre? Tá, entendi. Insalubridade quando está no ambiente insalubre. E aí, como é que repara? Como é que satisfaz? O que eu tenho que fazer? Como é que paga? Como paga isso daí? Como eu pago por ter te colocado no ambiente insalubre? Bom, tu vai pagar 10, 20, 40% sobre o salário mínimo. Tu explicou para ele como é que faz aquilo, tá? Agora, o que diferencia quando eu vou usar o percentual 10, 20, 40? Olha, o grau de exposição. Então, eu tenho que calcular sobre o salário mínimo, né? Dependendo do grau de exposição. Quando eu já sei como se calcula, como se paga, eu acabei de explorar, passou aqui para vocês, todos os pontos da construção da insalubridade. Ou seja, é importante para o processo o contra-cheque dele? Não, porque não importa o quanto ele ganhe, a insalubridade vai ser sobre o salário mínimo. Então, se a insalubridade é sobre o salário mínimo, eu não vou ficar produzindo prova, eu não vou para a instrução ficar falando sobre o quanto ele recebia, porque eu estou fazendo um pedido de insalubridade, então para ela não é interessante isso. Para ela é interessante o grau de exposição, porque vocês viram que isso vai diferenciar a porcentagem. Então é um ponto que eu vou explorar na inicial, eu não vou deixar de falar sobre isso, eu não vou deixar de produzir prova sobre isso, eu não vou deixar de, na instrução, produzir prova sobre isso. E se o juiz discordar de mim falando que ele não está exposto ao grau que eu indiquei como insalubre de exposição, eu vou recorrer sobre esse ponto, eu não vou recorrer falando quanto ele recebia, eu não vou recorrer sobre outras coisas que não tem a ver, que não mostram como pagar. Eu consegui mostrar o grau de exposição máximo, né? Que ele está num grau de exposição alto em relação à insalubridade, 40% sobre o salário mínimo. Pronto. A diferente, aí vocês conseguiram substancialmente explicar quando e como você vai ter segurança de sustentar e se opor. Porque como é que eu vou me opor à insalubridade? Olha, ele não estava exposto a um ambiente insalubre. Então não é quando se pede insalubridade, porque se não está exposto, não se adequa. Estava exposto. Realmente, esse é o momento quando se cobra insalubridade. Estava exposto. Mas o grau não era esse. Eu vou focar naquilo que vai ser veia do pedido. O grau de exposição não era máximo, era mínimo. Então eu tenho que pagar 10%. Tá entendendo a diferença? Quando tu entende quando e como, tu tem segurança para fazer, para preencher qualquer etapa processual, para dar segurança para o teu cliente, para dizer para ele quanto ele vai receber, porque tu sabe como se calcula aquilo, como se cobra, como se sustenta. Então, o como ele responde substancialmente dá segurança profissional. Periculosidade, gente. Quando é que eu cobro periculosidade? Quando a pessoa está exposta a risco de vida. Então, a pessoa está exposta a inflamáveis, energia elétrica, ela é motoboy, cara, ela está exposta a risco de vida. Ou seja, cobra periculosidade. Isso é quando cobra periculosidade, exposição a risco de vida. Quanto que cobra? 30. Como que cobra? 30% sobre o salário base. Vou deixar para lá o quanto ele recebia? Não, porque agora é importante.
Porque a periculosidade, como a gente paga ela, o salário base é importante. Então isso vai ser relevante para a gente, né? Porque tu entendeu como se calcula. E quando tu entende como se calcula, tu sabe como sustentar. Tu não vai esquecer de produzir a prova sobre o quanto ele recebia, sobre extrato, sobre falar, sobre provar ali, né, no processo o quanto ele recebia. Tu não vai dar essa mancada, porque tu sabe como se calcula. E se tu sabe como se calcula. Ah, e o grau de exposição ao risco de vida? Eu não vou falar sobre isso, porque risco de vida acabou. Não tem grau, é 30% e acabou. Então eu não vou ficar falando, discutindo sobre o grau de exposição ao risco de vida. É muito, não, tá aqui exposto a risco de vida. E isso é quando se cobra periculosidade. Não estavam pagando para ele, como que paga? 30% sobre o salário base. Eu vou produzir a prova do salário base. Eu já produzi quando, já mostrei que ele estava em risco de vida. Não vou discutir grau de exposição, porque é risco de vida, acabou. Posso morrer aqui para amanhã. Nesse momento, agora trabalhando. Então, essa que é a sacada. Quando tu entende, tu consegue diferenciar, tu consegue sustentar isso pedindo ou se opondo, em qualquer fase. Se o juiz aplica inadequadamente esses... Porque é isso aqui que eu impugnei, cara. É isso aqui, eu falo, juiz, não é assim, não é como, não é assim não. Porque a norma diz que é para usar esse ponto. E nada disso tem a ver com matemática. Tem a ver com o jurídico, com a avaliação, com a hermenêutica jurídica, tu entender como é que se paga a periculosidade e colocar ali os apontamentos. Né? Se o juiz coloca, por exemplo, 30% sobre toda a remuneração do cara, tá errado. Por que está errado? Porque eu sei como se calcula e não é assim que se calcula. Se calcula sobre o salário base. Então, eu vou lá impugnar esse ponto. Percebeu que é jurídico? Não adianta tu ter um cálculo que o contador te falou que ele quer o certo. Porque tu vai ter que impugnar isso no processo. Tu vai ter que sustentar isso no processo. E tu tem que entender isso no processo. Aí que vem tem um grande problema de alguns alunos que, assim, paciência, eu tô aqui abrindo esse presente para vocês, entregando, tu tá aqui, ó. É assim que tu vai ganhar segurança profissional, é assim que tu vai vencer esse processo em qualquer fase, em qualquer etapa. Horas extras. Qual é o problema? É porque o problema é que às vezes vocês não terminaram de responder a pergunta e vocês se dão por satisfeitos. Exemplo, quando se cobra hora extra? Quando se está em sobrejornada. Porra, legal, gostei. Entendi já. Quando se está em sobrejornada, eu cobro hora extra. Tá? Como se cobra hora extra? Aí que vem a cagada. Como se cobra hora extra? Ah, é a hora mais um acréscimo de 50%. Respondi quando e como. Vou pro processo com isso aqui que eu sei. O cara vai pro processo. O advogado vai pro processo com essas duas respostas, acho que ele já resolveu. Gente, isso não disse nada. Por quê? Qual o valor da hora? Ah, é hora mais 50%. Qual o valor da hora? Não sei fazer. Qual é a quantidade da hora? Quantas horas o sistema vai fazer para mim? Ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso. Tem que ter segurança. Porque na hora que tu precisar impugnar, tu não vai falar, olha, o sistema errou. Tu vai apontar onde ele errou. E tu vai mostrar com as normas jurídicas por que está equivocado. Porque não é assim como se faz. Então, qual é o valor da hora? Tu tem que saber descobrir. Qual a carga horária comum daquela pessoa? Olha só como é louco. Tem pessoas que, quando os nossos alunos entram no PJ para advogados, a discussão, a conversa muda, porque ele já sabe. Ele vai perguntar o como, ele vai perguntar de uma etapa, mas ele já sabe as outras, já sei, ele já domina tudo aquilo. Ele está com dúvida em um ponto ou outro. O problema é quando a pessoa acha que já sabe. Quando ela acha que já sabe, esquece, não tem o esforço que eu faça. Né? É como eu falei para vocês, não tentem prever isso aqui que eu estou entregando para vocês, esse presente, porque quando tu tenta prever, tu acha que já sabe. Quando tu acha que já sabe, tu perde a oportunidade de usufruir do presente. É como julgar o livro pela capa. PJK eu já fiz, PJK eu guardei aqui esse curso na gaveta, porque eu já vi de algo parecido por ali. Eu já li o manual do PJK, eu já fiz uma aula de alguns minutos no YouTube gratuita e acho que é isso. Não é isso, porque isso está totalmente relacionado com a prática do trabalho. E é isso que vocês vão encontrar. Não tem nada nesse curso que eu tirei da minha cabeça de forma criativa. São práticas, demandas reais. Eu não ia ter criatividade para criar esses casos. Que foram casos que aconteceram e eu vim e trouxe o curso todos, 100% dos casos são práticos. Então a grande questão é, qual é a questão da hora extra, por exemplo? Tem gente que fala assim, Lindman, qual a quantidade de hora extra nesse caso aqui? Aí eu falo assim, me diga. Ela fala assim, ele trabalhava 8 horas por dia. Para algumas pessoas ela acha que ela respondeu tudo que eu precisava saber. Não tenho como ajudar essa pessoa basicamente nada. Por quê? 8 horas por dia, quantos dias na semana? Era segunda a sábado ou era segunda a sexta? Eu não posso presumir isso. Eu tenho que mostrar isso no processo, porque isso vai fazer relevância.
Mudar a quantidade de dias úteis, dias de trabalho, faz total diferença em relação ao quanto ela vai receber de hora extra. Tá, então é de segunda a sábado, 8 horas por dia. Tá respondido agora? Não, porque eu não sei qual é o cargo e a função daquela pessoa, porque o cargo e a função determinam qual a jornada comum dela. Se ela trabalha 8 horas por dia e era no bancário da vida, o trabalho dela era 6 por 36. Era 6 horas diárias e ela trabalha 8. Agora, se ela trabalha num cargo, em uma função, que eu não preciso, que eu não tenho uma norma especial dizendo que a carga horária dela é menor, eu vou botar ela na carga horária de 8 horas diárias e 44 semanais. Mas eu preciso saber a função. E qual é o salário dela? Eu preciso saber qual é o salário, porque o salário vai dividir ali pelo número de carga horária mínima normal dela. Tá? E o número de carga horária normal não é o quanto ela trabalhava na semana. Não tem nada a ver. Ela pode trabalhar 60, 70 horas, 100 horas de trabalho. Qual era a carga horária dela comum? Se ela era bancária, era 6 horas e 36. É aquilo que vai me ajudar a descobrir qual o valor da hora dessa pessoa. Parece difícil? Não é, porque a gente trabalha ponto por ponto. Ponto por ponto. O problema é que vocês vocês se contentaram a como se calcula a hora extra. O valor da hora mais 50%. E aí vocês querem deixar na costa do juiz, do contador, ele vai errar, ele é humano. Tanto, ele sabe, gente. Tanto sabe que ele concordou lá com todos os pontos que eu apontei. Quando eu falei, ele falou, olha, é isso. E vocês vão fazer isso. Este poder que eu estou entregando para vocês. De vocês chegarem e falar, olha, está errado nesse ponto, e ele vai corrigir. Por quê? Porque ele sabe. Só que ele está isento de erro? Não, eu não estou isento de erro, vocês não estão isentos de erro. Só que quando tu te profissionaliza, a chance de tu errar é menor. A chance de deixar perder dinheiro, né, com aquilo que tu já fez um trabalho de 3 anos e perdeu aí 60 mil, mais 60 mil, pelo amor de Deus, olha esse honorários quanto tem aí, calculando assim de cabeça, né, você fez 3, dá 12, 18 mil de honorários, quase 20 mil, estou fazendo de cabeça, os 30% aí de 60 e pouco. Pensa nisso, e tu vai enxergar coisas novas. Por quê? Porque não é mais conhecimento, é o conhecimento certo, é o conhecimento diferencial, é o conhecimento que eles não têm. Por que é diferencial dominar cálculo do trabalho? Por que eu ganhei uma autoridade grande nessa área? Porque a galera não queria parar para estudar isso, queria terceirizar. Então não é sobre saber mais, ter mais um título no bolso, fazer mais uma pós, fazer uma mestrado, fazer um doutorado. O doutorado, tem aluno nosso que fala assim, eu tenho pós em trabalho, então eu já tenho tranquilidade em calcular esse tipo de verba. A tua pós foi sobre essa verba? Não. Então, não venha me dizer que tu já respondeu todo como substancialmente. Para tu responder substancialmente, não é uma pós que vai te garantir isso. É tu invadir aquele pedido e entender como ele se calcula de cabo a rabo do início ao fim. Quando tu entende, aí tu tem segurança para pedir e para se opor. E não vai deixar passar batido coisa naquele processo que tu poderia extrair mais. Então isso aqui vai majorar o valor da causa com segurança. Com segurança. E isso para mim é assustador, porque é todo santo dia que eu vejo isso. E aí quando tu enxerga, tu tem a capacidade de extrair mais. Quando tu sabe responder o quando e como, são 2 perguntas simples. Mas que às vezes tu responde ela meia boca. Não termina de substancialmente invadir como se paga aquilo, como se repara aquilo. É uma pergunta jurídica que está dentro aqui que o juiz quer. Como é que tu quer que eu repare isso? Quanto tu quer que eu pague? Como que eu pago? É isso que ele te pergunta. São essas as perguntas invisíveis, simples, que estão no processo do trabalho, que quando tu responde, esquece, tu vai sustentar aquele pedido do início ao fim de forma segura. Seja como autor, seja como parte contrária, seja em área recursal, seja no momento da fase de execução.